Hoje a gente vai ler Mateus 17, a Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. E ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. E os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu digo a vocês: Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Aqui, a transfiguração é quando Jesus ele chegou lá no monte, né? Ele levou só o Tiago, o Pedro e o João, só os 3 com ele. E ele foi transfigurado, é como se na hora ali que fala que o rosto brilhou como o sol, as roupas se tornaram brancas como a luz, é como se eles tivessem visto Jesus como ele realmente é. Ele é o Filho de Deus, o Messias. Então foi isso que eles viram assim na hora que foi revelado para eles. E naquele mesmo momento apareceu lá Moisés e Elias, os dois de muito tempo atrás. Se a gente vai ler a parte onde tem Moisés e Elias, você acaba percebendo que tem alguns momentos ali que fala que se você ler com um pouco de atenção, você vai ver que dá a entender que eles estão falando com Deus em alguns momentos. Só que tem uma coisa que a gente não repara, que Deus fala que ele não mostra a face dele para ninguém. No caso, ele fala para Moisés mesmo: Não posso mostrar para você a minha face, porque você pode morrer, né? Você morrerá. Então, ele não mostra a face dele. Então, como que depois a gente acaba vendo ali que fala que eles estavam conversando com Deus? Então, o que que dá a entender face a face? Que eles estavam vendo Jesus. Muito provavelmente, eles tinham na época deles tido essa conversa com Jesus ali no monte. É estranho de entender, mas Deus não tem o tempo igual ao nosso, né? Não é o Cronos. Kairos, o tempo de Deus, Deus não tem um tempo. Então, muito provavelmente isso aconteceu lá atrás e ao mesmo tempo ali na época de Jesus. É esquisito, mas é uma explicação, né, que a gente pode dar assim, que a gente entende. Eles tiveram essa conversa e essa conversa era sobre o destino de Jesus. Aí logo depois, ali, ó, enquanto eles conversam, Deus fala: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos ficaram aterrorizados, porque imagina que, olha tudo que eles estavam vendo, né? Ali na cara deles, era muita coisa, que nem Pedro já tinha até pensado que ele ia ter que fazer uma tenda para Moisés e para Elias, porque naquela época eles dormiam em tendas, né, quando eles andavam. Então, ele já tinha oferecido para fazer a tenda. De repente, Deus fala. Muito provavelmente, a hora que ele ofereceu para montar a tenda, ele já estava com medo, né? Daí, aí piorou. Os 3 ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e só tinha ele ali aquela hora. Falou: Não tenham medo, levante-se. Aí eles já tinham, Moisés e Elias já tinham ido embora. Aí ele falou, ele advertiu eles: Não conte para ninguém o que você viu, antes que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Ele quis dizer que antes que tudo acabasse, eles não podiam contar o que eles tinham visto para ninguém.
Aí eles perguntam, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Elias era o profeta que tinha aparecido ali, né? Aí Jesus responde, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu digo a vocês que Elias já veio, mas eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Na verdade, os mestres da lei acreditavam que tinha que vir um Elias, mas veio João Batista. E eles não reconheceram João Batista como sendo o profeta, porque eles queriam ver Elias, sabe? Então, não. Quem veio foi João Batista, fazendo essa parte de abrir o caminho para o Messias, abrir o caminho para Jesus. E eles trataram João Batista como ninguém. Assim, para eles não foi nada, ele não era nada. Eles não reconheceram João Batista como sendo o profeta, porque eles estavam naquela ideia fixa que quem tinha que vir de novo era Elias. Aí eles não reconheceram Jesus. Então, os mestres da lei, na verdade, eles estavam muito longe de entender alguma coisa espiritual. Eles estavam somente naquelas regras do dia a dia que trazia poder para eles mandavam no povo, e era isso que eles queriam. Eles não tinham visão espiritual nenhuma. Senão eles teriam reconhecido que o João Batista fez foi abrir o caminho para Jesus, né? E eles não viram. Mas os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, que já tinha aberto o caminho, tinha morrido e batizou Jesus, e a partir daquele momento que João Batista batiza Jesus, que começa o ministério de Jesus, que dura ali até a sua morte. Então, foi isso aqui. Fica, né? Eu também, quando eu li, eu fiquei meio confusa, pesquisei para saber sobre esse tempo, como que Moisés e Elias apareceram no monte, né? Mas a gente sabe que Deus tem seus mistérios, aliás, a gente não entende muita coisa. A gente procura também estudar, aprender, orar, pedir discernimento para o Espírito Santo também, porque às vezes você precisa entender uma coisa e se você não entende, pede para ele, pede para o Espírito Santo, porque a gente é morada dele. Então, ele vai revelar para você na hora que ele achar que ele tem que falar. E eu acredito que assim, a gente também serve para a gente ter mais fé e entender isso, né? Que nem a gente acha que o tempo da gente é igual ao tempo de Deus, às vezes também serve até para isso, né? Para a gente entender, se para Deus não tem tempo, imagine que ele trouxe Moisés e Elias lá de trás, de muitos anos atrás, e mostrou ele ali junto, os discípulos viram eles ali, né? Em forma de gente mesmo ali, na cara deles. Você imagina que se Deus faz isso, o que que ele não faz? Não existe tempo para ele, não existe limite, não existe impossível, não existe nada. Então, se às vezes a gente não consegue entender realmente assim exatamente o que aconteceu, mas a gente consegue entender isso, que para ele não existe nada impossível, né? Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.